Retomando nossas histórias de pescador, eu gostaria de contar uma das histórias que, ao meu ver, é uma das histórias mais absurdas e impressionantes do mundo. Alguns pescadores, cobradores de impostos e outras pessoas relataram que Jesus estava com seus discípulos e juntamente com a multidão. Como eles tinham um compromisso e eles não queriam ficar longe de Jesus, Jesus insistiu para que os seus discípulos fossem à frente, para o lado oeste do lago. E eles foram. Entre 3 e 6 horas da madrugada, eles já estavam no meio do caminho, quando de repente, o versículo 25 vai dizer que Jesus, andando por cima da água, chegou até eles. Mas o texto não fica só apenas nessa história. O impressionante é que os pescadores relataram que Pedro se encheu de coragem e pulou no mar. Porém, olha o que aconteceu. Versículo 29. Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. A história conta que os pescadores presentes no barco ficaram tão atordoados que a definição mais próxima desse sentimento é apavoramento. Qual seria a sua reação ao presenciar tudo isso? Será que você também não ficaria apavorado como aqueles pescadores? Bom, depois de ingerir toda essa loucura, quero repartir com você algumas verdades que podemos tirar dessa história, desse texto, desses relatos. Primeira verdade: Deus nunca se atrasa. Lembra que Jesus insistiu para que seus discípulos fossem adiante nessa viagem? Os registros relatam que esse diálogo aconteceu aproximadamente entre 18 e 21 horas. Jesus apareceu para seus discípulos no meio do lago entre 3 e 6 da manhã. Significa que os discípulos estavam pelo menos 8 horas de distância de Jesus. Qualquer pessoa faria um raciocínio lógico. Bom, já que eles saíram bem antes de Jesus e Jesus também estava sem barco, não tinha como chegar até lá, é lógico que Jesus chegará do outro lado do mar bem depois dos discípulos. Pode ser que Jesus se atrase para o seu compromisso. E normalmente, essa é a sensação que todos nós já tivemos com Deus, é ou não é? Parece que já estamos muito à frente de Deus, que Deus não vai nos alcançar. Olhamos para trás e vemos uma história tão turbulenta quanto esse mar. Olhamos para frente e não conseguimos enxergar um palmo de distância, porque não temos fé. Pedimos por um cônjuge, mas ele nunca chega. Pedimos por trabalho, o trabalho dos sonhos, mas ele nunca chega. Pedimos talvez por cura, mas a cura nunca vem. Pedimos por filhos, mas os filhos também não chegam. E no seu íntimo, você acredita de fato que Deus se atrasou. Mas o que a história nos ensina é que os caminhos que Deus percorre não são os mesmos caminhos que nós percorremos. Versículo 25 vai dizer: Jesus, andando por cima da água, já se encontrava no local. Da mesma forma que Jesus estava à frente esperando os seus discípulos, pode ter certeza que ele já está à sua espera. E aí eu quero compartilhar uma segunda verdade desse texto. Olha só, para ter uma resposta de Deus, você primeiro precisa perguntar e depois ter a disposição para executar. Queremos que Deus cesse nossas aflições, mas nem nós sabemos como começar um diálogo com Ele. Se você não sabe qual a batalha que você está enfrentando, não saberá qual arma utilizar para a batalha. Se você não sabe qual o seu objetivo, você não saberá qual o caminho percorrer. Se você não sabe o que quer da sua vida para o seu futuro, você não saberá o que pedir para Deus. Mas eu quero dizer que com Pedro foi diferente.
Ele sabia o que queria, consequentemente, ele fez uma pergunta digna de ser respondida por Jesus. Versículo 28 vai dizer: como posso chegar até aí? Manda-me ir até você, que eu irei por cima da água. Jesus olhou para Pedro e disse: venha, venha. Aqui Pedro poderia ter feito como muitos de nós e ficado apenas no diálogo com Jesus, admirando a sua própria capacidade em ouvir a voz de Deus, admirando que Deus respondeu a sua pergunta. Porém, se o seu diálogo com Deus não se tornar em uma resolução na sua vida, você não será recompensado como Pedro foi. Versículo 29b. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Por isso, antes de desejar ouvir a voz de Deus, saiba o que perguntar. E após ouvir a sua resposta, tenha coragem para avançar. E aí eu quero compartilhar uma terceira verdade dessa história maravilhosa. Não permita que as distrações desviem sua atenção do que é importante. Se você não tem um alvo, se você não tem um projeto claro, se você não tem um projeto bem definido, provavelmente você tem a sua atenção roubada constantemente por distrações. Infelizmente, será sempre assim se você não mudar. Essa será a sua realidade. Por outro lado, algumas pessoas têm sim objetivos claros, elas sabem o que querem, elas sabem para onde estão indo, têm projetos bem definidos, assim como Pedro. Pedro olhou para Jesus andando sobre o mar e ele estabeleceu seu objetivo: andar sobre o mar como Jesus. Mas não foi por muito tempo. Os relatos contam que, versículo 30, porém, Pedro, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. A distração do vento chamou mais a atenção de Pedro do que o seu objetivo. Consequentemente, ele afundou. No caso de Pedro, foi a força do forte vento. E no seu? Será que você tem afundado por causa de uma proposta que você aceitou de aumentar a sua renda de forma ilícita? Ou será um convite indecente que o levará à infidelidade? Ou será uma proposta mais fácil e conveniente que afastará você da sua vocação? Ou talvez aquela desculpa que o levará a mais um dia de procrastinação? O que tem tragado a sua atenção? Por isso, cuidado com as distrações. Elas não são sua amiga e querem com certeza e em todo tempo te levar para o fundo do mar. E agora eu quero compartilhar uma quarta verdade com você dessa história. Deus está sempre pronto para te socorrer. Basta você clamar. Saiba que a qualquer momento Deus pode te tirar das profundezas da tristeza, das profundezas da dor, da depressão, do rancor, das profundezas do desespero. Basta apenas você clamar a Jesus por socorro. Simples. Versículo 30 vai dizer, porém, quando sentiu a força do vento, Pedro afundou. Então ele gritou, Senhor, me socorre! E imediatamente Jesus estendeu a mão e socorreu Pedro. Se até aqui você ainda estava com dúvidas, seja encorajado por Pedro e saiba que, ao clamar Jesus, ele virá ao seu encontro. E quando isso acontecer, com certeza, você fará o mesmo que os discípulos fizeram. Versículo 31. Imediatamente, ao Jesus salvá-lo, os discípulos disseram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Deus abençoe.